L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Fala galera, tudo bem com vocês? Por aqui eu tô bem cansado. E você tá ouvindo agora o podcast Pra Acabar com o Juízo, episódio, agora a gente vai saber, hein? Eu acho que é 120. 120 é um número importante, né? Episódio 120 de Pra Acabar com o Juízo, caminhando aí pra metade desse livro, então espere aí uns 260, 270 episódios pra acabar com o juízo temporada não, né? Projeto Antiédipo, depois vira projeto Mil Platoso. Participação especial do projeto Kafka por uma literatura menor, né? A gente podia fazer esse parênteses aí, vai ser legal. Não tinha pensado nisso, né? A gente ignora um pouco que teve esse livro no meio do caminho aí, o Kafka por uma literatura menor. Mas é um projeto sério aqui de leitura do Antiédipo, né? Você que não conhece ainda, não sei porque você clicou no episódio 120, mas eu sou o Ian. Eu faço uma leitura semanal do livro Antiédipo, O Antiédipo, de 1972, né? Publicado em 72, lá na França. Escrito pelo Gilles Deleuze e pelo Félix Guattari. Uma duplinha dinâmica, uma duplinha do Balacobaco. Hoje eu vi um post no Instagram lá do Clinicando, né? Com a página muito legal, que divulga muito trabalho assim, interessante de texto, de vídeo, né, de Deleuze, de Guattari, de Foucault, agora também um pouco de Lacan, né. E falando desse encontro do Guattari com o Deleuze, quando o Deleuze chamou o Guattari para escrever junto com ele, o Guattari achava que ele estava chamando o bonde dele, né, todo mundo que estava com ele, assim, galera do partido, galera do Laborde, os doidão. Aí o Deleuze, não, eu e você, assim, aí, rapaz, aí pegou pesado. E aí ele tomou um banho de erudição, né, cara? O Deleuze que é um erudito que se diz não erudito, né? É um historiador da filosofia que recusa a história da filosofia, né? Ele é um implicante. Vamos dizer, um capricorniano implicante. E aí, bom, você tá aqui ouvindo Pra Acabar com o Juízo, esse podcast semanal, né? Que às vezes a gente recebe, eu e minhas vozes da cabeça recebemos convidados. E no preâmbulo da leitura, que é uma leitura direta do texto e comentada de maneira meio esdrúxula, nem sempre são comentários bons, às vezes eles tentam ser anedóticos, às vezes tem essa intenção assim, de ser engraçado, não muito proposital, é a fé de que eu acho que o meu maneirismo pode ser engraçado, assim, é uma certa confiança de homem branco de achar que o maneirismo pode ser engraçado, tem um limite, né, do bom senso sendo atingido constantemente aqui nesse exercício de associação livre, que é o que eu proponho, né, tentar fazer um exercício de associação livre enquanto vou lendo esse bagulho, né, e de alguma forma vou me expondo e eu mesmo não me exponho, né, porque também não sei o que é. Se for uma associação livre bem feita mesmo, se o negócio for aquele fluxo de consciência nervoso, nem eu sei, então não é tanto me expor, é mais descobrir junto com vocês uma parcela da minha mediocridade. É isso. E que mais? E a gente está lendo o Antiédipo, a gente está no capítulo 3, né? E você que não é a primeira vez que você escuta isso, né? Você já conhece o locutor. Isso que é o detalhe importante. Às vezes as pessoas são convidadas e se convidam para ler aqui junto. Então se você tem interesse de um dia ler junto comigo aqui o Antiédipo, se divertir bastante, né? E aí, no preâmbulo, às vezes eu conto das maracutaias da minha vida, o que tá rolando, assim. Voltei pra análise e imediatamente, sim, acho que eu falei isso talvez eu tenha falado isso no episódio passado, porque o sonho foi de quarta pra quinta, né? Muito provavelmente eu contei isso e já tô esquecendo, tô ficando caduco. Além de medíocre, além de apostante do meu maneirismo como algo dentro do arcabouço de conteúdo de humor, eu também tô ficando esquecido, tô ficando caduco, então esse podcast tá ficando cada vez mais insalubre aí. Mas eu sonhei, cara, de quarta pra quinta passada que o Guattari jogava no campeonato de futebol italiano, cara, foi muito importante isso.
depois desse sonho não dava para não levar para análise, assim. Foi no dia que eu comecei a fazer análise, retomei, né, o processo analítico. Até então eu estava barra toa num processo terapêutico, né, corporal, que eu acho interessante, mas voltei pro processo analítico. E na quarta-feira também o Inter jogou contra o River Plate, né? Sim, o Internacional aqui, aqui de Porto Alegre, né? Jogou contra o River Plate num jogo que parecia que não teria fim, né? Foram apenas, na soma, umas 17 cobranças de pênalti, assim, só, apenas. E nunca acabava aquela porra. Um jogo emocionante, praticamente ganho pro Internacional, que os caras fizeram questão de deixar meio teste para cardíaco, como o outro fala. E aí naquela noite eu sonhei, né, que o Guatari fazia parte do campeonato de futebol italiano e mais, era artilheiro. Porra, tá aí. Então, não sei porque que eu voltei a falar isso, mas é isso. Tô nesse nível de produção inconsciente, produção onírica, meus sonhos estão bombando. Se você que tá curioso assim, qual é o sonho de hoje? Né? E hoje? Cara, hoje eu sonhei que eu odeio voar de avião, né? E eu sonhei que o avião, não tinha medo, mas eu voava um avião muito grande ao lado de ônibus coloridos. Ônibus não, desculpa. Caminhões coloridos, tipo caminhões indianos, assim. Você procura dar um Google aí. Caminhões indianos. Os caminhões indianos são muito coloridos, assim, né? Parece uma festa de Bumba Meu Boi, um trenzão da alegria transportando carga, tá ligado? Naquelas estradas muito loucas, sinuosas, esburacada e contramão é mato. E aí eu sonhava, cara, que o avião tava lado a lado, tava até pegando uma leve turbulência entre nuvens e era tipo uma estrada no ar e os caminhões eram voadores, assim, estavam lado a lado com o avião tremendo um pouco. Aí o avião tinha que ultrapassar alguns caminhões, assim, que da hora, né, velho? Será que foi um vislumbre do futuro? Hoje eu já fiz coisa pra caramba, eu tô meio cansado, meio zureta. Hoje é quinta, né? Eu sempre gravo quinta esse episódio, agora tá de tarde, aqui são 3h08. E eu já fiz uma receita de óculos, eu não uso óculos, já peguei um novo chip da Vivo, já fui no mercado e tô levando a sério meu doutorado. Isso me deixa muito cansado, assim, quem diria que levar a sério meu doutorado ia me deixar cansado. E aqui estou, né, em Porto Alegre para isso, para fazer esse aninho de doutorado aí. Em outras palavras, me desejo sorte. Você que já conhece, sabe qual é o esquema. Você que não conhece ainda, não sei por que você não conhece, mais uma vez, talvez você deva ir lá pro episódio 1, né, mas vai que caiu aqui e esse Lero Lero falou, nossa, que legal esse Lero Lero, né? Esse Lero Lero te conquistou, acontece às vezes. A gente bota 20 minutos de episódio. Quando tem convidado a gente bota mais tempo, assim, né? Mas quando sou só eu aqui, minhas vozes na minha cabeça, a gente bota 20 minutinhos. Então se agora são 3h09, a gente vai até 3h29. Por que bota o despertador aí? Porque, pô, tem outras coisas pra fazer e porque eu perco pouca noção de tempo. Aí achar 20 minutos era um episódio legal, assim, sacou? Aquele episódio clean pra fazer semanalmente, você ouvir aí lavando uma mini louça. Caraca, uma mini louça de 20 minutos é uma baita louça, né? Então a gente está aqui, despertador colocado, daqui a pouco o telefone vibra, a obra comendo lá fora, num edifício imenso que está sendo construído aqui do lado. E a gente está na página 228 da edição da 34, né? Aquela edição publicada em 2010, se não me engano, não é isso? A primeira edição foi de 2010, isso aí. Mudou divisor de águas. Antes a gente só podia recorrer ao Mil Platôs e as edições do Anti-Édipo era tudo velha da Imago, que simplesmente detinha tudo da psicanálise, era da Imago, né? E nem tudo era de boa qualidade. Mas a tradução do Anti-Édipo da Imago é boa, tá? É só porque é um livro que não circulava muito, né? Eu acho que a edição brasileira é da década de 70, né? Da Imago, que é uma capa muito maneira, que tem a Maria amamentando um bebê, imagino que seja Jesus, e eu acho, né? E a censura do... é uma Madonna, assim, e a censura não, né? Um quadrado vazado, assim, né? Quase como se tivesse recortado a fotografia dessa pintura na ligação da boca com o seio, né? Muito inteligente, muito esperto. Esse aqui não, esse aqui é é uma letra, né, que faz o idp, uma letra, sei lá que letra é essa, né, que é um O com E que o francês tem até hoje, o grego devia ter uns negócios assim. E o títulozinho, né? Então bora lá. A gente estava na 228 e na seção 3.4.5 sobre o quincídio e recalcamento. A gente já tinha chegado até 229, 229, mas eu falei que ia voltar aqui com a cuca fresca, que não aconteceu, minha cuca não está fresca, mas que a gente tinha voltado aqui para pegar daqui, né, acompanhar. Então 228 meio batidinho assim, começa a ler. Essa história do recalcamento é bem complicada.
as coisas seriam mais simples se a libido ou o afeto fossem recalcados, no sentido mais amplo da palavra, suprimidos, inibidos, transformados, ao mesmo tempo que a representação pretensamente edipiana. Mas não é nada disso. A maior parte dos etnólogos observou muito bem o caráter sexual dos afetos nos símbolos públicos da sociedade primitiva. E esse caráter, a maior parte dos etnólogos observou muito bem o caráter sexual dos afetos, tá? Libido e os afetos, né? O caráter sexual dos afetos nos símbolos públicos da sociedade primitiva. E este caráter permanece integralmente vivido pelos membros da sociedade, embora eles não tenham sido psicanalizados e apesar do deslocamento da representação. Então, é um jogo bem complexo mesmo, né, do que significa o recalque para a psicanálise, essa operação psíquica fundamental para o Sr. Freud, né? A Melanie Klein tem outra ideia, não é essa operação fundamental de defesa e de construção do inconsciente, né? Primeiro, para Melanie Klein, eu acho que primeiro o inconsciente é negação. Esqueci o que é. Ele é uma certa recusa, né? E no Freud é o recalque. Né? E o recalque é esse esquecimento que não é apenas um esquecimento, né? Que de alguma forma a representação, ou seja, a imagem, né? Uma imagem mnemônica, por exemplo, uma imagem de memória, ela é suprimida, né? Ela é totalmente colocada em outro topos, outro lugar aí do seu aparelho psíquico, mas a libido e o afeto eles ficam meio perdidos aí, né? E eles têm que fazer alguma coisa. Muitas vezes eles vão virar sintomas, vão virar reações. Como é que eles chamam no psicanálise isso? Cara, é muito engraçado. Eu tenho um. Não é à toa, né? Porque os psicanalistas sempre vencem, assim, mas eu tenho um esquecimento, uns lapsos com os nomes de psicanálise. Eu aprendo isso, escuto isso o tempo todo, nunca consigo lembrar de cara, assim. Mas tem uma. Tipo, reação reativa, um negócio assim, né? Um monte de coisa que acontece com esse afeto, com essa libido solta aí, né? Mas é claro que isso acontece comigo porque, psicanaliticamente, eu reprimo, eu recalco muita coisa, né? Uma resistência da minha parte. E tá certo. Mas isso me faz, muitas vezes, conversar com psicanalistas e me achar idiota. Não que eu não possa também ter uma certa passagem por me considerar idiota, assim, mas é com muita frequência conversando com psicanalistas eu falo assim, caralho, eu não sei nada do que eles estão falando, assim. E eu estudo. E de verdade, eu estudo essas paradas. E eu fico assim, caralho. Também que eles têm uma linguagem muito própria, né? Cada psicanalista. Enfim. Mas aí nas sociedades entendidas como primitivas, né? Os etnólogos, que vão até lá observaram o caráter sexual dos afetos dos símbolos públicos, né, da sociedade primitiva. Então, que deixa meio estranho, né? Pô, não foi recalcado? Então por que é tão evidente a questão fálica e afetiva, né? Desculpa, a questão sexual fálica é o que estou imaginando aqui. Esse fálico está na minha boca. Esse sexual e afetivo das manifestações públicas, né? Pô, então a representação não foi reprimida? O que aconteceu? E aí segue aqui, né? Como diz Leach, a propósito da relação sexo-cabeleira, que me lembra a música do Chiclete com Banana. Quero ver o índio cantando, fumando cachimbo da paz, a sua cabeleira, beleza, é chique demais. Chiclete com Banana. Como diz Leach, a propósito da relação sexo-cabeleira, que é o que a música... Qualquer música de axé tem uma conotação sexual, né? A maior parte das músicas brasileiras, ela fala de droga subrepeticiamente, mas as de axé normalmente falam de droga e de sexo, né? Vai ralando na boquinha da garrafa, com certeza, droga e sexo. Mas aqui, sexo cabeleiro é uma combinação muito específica que talvez só o chiclete com banana nos proporcionou. E aí o Leach coloca a proposta da relação sexo-cabeleira. Aspas, o deslocamento simbólico do falo é habitual, mas a origem fálica de modo algum é recalcada. Então, é habitual simbolicamente deslocar essa questão do falo para outra coisa, não é exatamente um falo, né? Mas a origem fálica de modo algum é recalcada. Eu penso, por exemplo, toda a mitologia dentro do hinduísmo, né, dentro do core do hinduísmo, assim, você tem muito peru mesmo, assim. E não é uma coisa do tipo, eles não sabem que é origem sexual, que essa é a ideia psicanalítica, né? A moral civilizatória encobre o caráter sexual e de sexualidade do funcionamento psíquico. Mas isso é muito cristão, né? Isso é muito judaico-cristão. Por exemplo, no hinduísmo, cara, Shiva tem um filho que é nascido de uma gozada no Ganges, né? Que é o Skanda, que inclusive é a mitologia de Skanda, acho que escreve S-K-A-N-D-A. Todo mundo lembra de um dos filhos de Shiva, que é Ganesha, né? Que é o menino com cabelo de elefante.
Mas Shiva, ele dá uma gozada no rio Ganges de uma masturbação ou de um coito interrompido com Parvati, eu acho que é um negócio assim, não lembro direito. E o esperma dele, né, que é muito poderoso, que ele é um deus, tal, é criador e destruidor do universo, tal, boia pelo Ganges, que também é uma deidade, também é uma coisa sagrada, e para no arbusto. E de alguma forma é fecundado ali naquele arbusto, sabe-se lá como, né? É coisa meio mitológica, meio divino, um filho dele, que é Skanda. E Skanda se eu não me engano, salvo engano, deus dos homossexuais, né? Deus de uma galera meio perifa, assim, do rolê social indiano. Interessante, né? Mas enfim, tudo isso pra dizer que, pô, não tem nada aí que tá deslocado, né? Não tem pouquíssima coisa deslocada. É peru mesmo, é peru e esperma, né? E criação, e fundação social, assim. E aí segue aqui. Só na referência 28 do Lit, né, é o Magical Hair, cabelo mágico, em Mito e Cosmos, de Nova York, de 67. E aí seguem eles. Será preciso dizer que os selvagens recalcam a representação e guardam intacto o afeto? Seria isso, diferente da gente, né, civilizados e capitalistas? E seria o contrário entre nós, na organização patriarcal, em que a representação permanece clara, mas com afetos suprimidos, inibidos ou transformados? Aqui eu não entendi, né? E seria contrário entre nós, na organização patriarcal, em que a representação permanece clara, mas com afetos suprimidos, inibidos ou transformados? Bom, tá, porque na organização patriarcal o falocentrismo é meio evidente, né? Talvez vão entender assim, porque eles trouxeram essa questão de organização patriarcal. Mas que esses afetos são inibidos, transformados no sentido de não... Por mais que lá desde Totem Tabu, né, a coisa venha de um parricídio, de matar o pai que comia todo mundo, né, e aí ninguém pode comer todo mundo, então ninguém sabe que na verdade toda disputa social é para comer todo mundo, né, mas aí a gente produz arte, produz organização, regras sociais, né, são esses afetos que são suprimidos, inibidos ou transformados em relação à afetação e à sexualidade, né, mas a origem, o cerne estava ali, isso só foi suprimido, inibido, transformado, né, e essa é mais ou menos a origem patriarcal aí que Freud atribui à Horda Prímiva, em Totem Tabu, textão. É isso, cara, eu li esses negócios, mas eu esqueço, e eu não faço ideia se é isso mesmo que ele fala, não, eu vou inventando. Então, a coracidade tá bombando, cara. Mas assim, se você é um psicanalista brabo aí, que entende esses negócios, pô, vem cá falar comigo, vem cá conversar, trocar uma ideia. Eu vou injetar um desobstrutor nasal aqui de buchinho do norte e própolis no meu nariz aqui, que tá pegando um pouquinho uma catarreira. Real, é buchinho do norte. Caraca, vou espirrar no processo. O cara já tá meio frito, né? Ainda dá umas cafungadas assim, tu logo pensa. Calma aí. Esse programa não apoia a leitura com cafungação. Mentira, vai. Faz o que tu queres aí. Vamos lá. Entretanto, não. A psicanálise nos diz que também nós recalcamos a representação. Então, tá aí, né? Nós, os senhores civilizados, aí, senhores e senhoras civilizados. E tu nos diz que muitas vezes nós também conservamos a plena sexualidade do afeto. Sabemos perfeitamente de que se trata sem termos sido psicanalizados. Não precisa ter uma grande descoberta, a gente sabe que é sobre sexo, vulco, sexualidade, a parada. Mas com que direito falar de uma representação de Piana sobre o qual incidiria o recalcamento? Porque acho que isso que é importante, né? Se há um recalcamento, ele incide sobre a representação de Piana, né? Ou seja, ele se consolida, ele já acontece antes de Édipo, né? Mas ele se consolida no tal do complexo de Édipo, né? Que é um disruptivo momento em que nos damos conta de que há uma moral civilizatória, uma moral social, um conjunto de regras, limites, possibilidades, lá por torno dos nossos 5, 6 anos, e sacamos que muita coisa que a gente fez antes dos 5, 6 anos era muita doideira, né? Era um conjunto de memórias de aproveitamento e apropriação sexual com o nosso próprio corpo, o corpo dos outros, né? Era muito pesado, né? Era uma loucura. E aí o recalcamento incide, né, sobre o famoso desejo do incesto, sobre essa representação de Piana. Então, só um disclaimer. Será porque o incesto é proibido?
recaímos sempre nessa pálida razão, porra, pálida razão. O incesto é desejado porque é proibido. A proibição do incesto implicaria uma representação edipiana do recalcamento e do retorno da qual ela nasceria. Ora, o contrário disso é evidente. Não só a representação edipiana supõe a proibição do incesto, como nem mesmo podemos dizer que ela nasça dele ou dele resulte. Então, não só a representação edipiana supõe a proibição do incesto, então se você se você representa Édipo, né, supõe a própria proibição do incesto, como nem mesmo podemos dizer que ela nasça, a representação, né, nasça do incesto ou dele resulte. Então não é que é quase uma representação que está ali in natura, né, cara? Independente se você deseja ou não deseja um incesto, ela já está ali, né? No fundo, é um lembrete de proibição, seja biológico, seja... Não é biológico, né? Não pode ser biológico na psicanálise, mas social ou linguageiro, né, na parada, para te lembrar dessa proibição, né? Não tem muito para onde fugir numa certa psicanálise. Aí segue que, independente se você queira ou se vai resultar na possibilidade de querer incesto, não tem nada a ver, tu vai ser dispensado. Acho que esse é mais ou menos o disclaimer que eles estão fazendo aqui. Reich, meu favorito, meu querido, tô até com saudade, tem que ler esse cara aqui. Pondo-se como partidário das teses de Malinowski, um antropólogo gente brother aí, com um nome muito legal, Malinowski, acrescenta uma observação profunda. Aí vai, hein? Aí vai. O desejo só é edipiano precisamente porque as proibições incidem não simplesmente sobre o incesto, mas sobre as relações sexuais de qualquer outro tipo. Isso é aspas do próprio Reich, tampando as outras vias. Então, segue a referência do Reich. Wilhelm Reich, der Einbruch der Sexualmoral em Berlin, Verlung für Sexualpolitik, de 1932. Esse Einbruch der Sexualmoral, qual é esse livro aqui mesmo? Der Einbruch. Eu lembro... Acho que foi um dos caras que eu mais li, mas... faltou uns livros para ler. Ah, isso aqui, ó. A invasão da moral sexual compulsória. Der Einbruch der Sexualmoral. Em português eu não lembro como é que é esse nome não, cara, mas é um nome aí. Deixa eu ver, pessoal. Ó que bonito que ele tá na Wikipédia, cara. Cara gato. História boa, ele tem uma história legal aí. Só treta. Na Wikipédia em português não tem muito nome dos trem dele, não. Função do orgasmo, combate sexual da juventude, psicologia mais fascismo, revolução sexual. Se der bobeira, esse texto está dentro da revolução sexual no Brasil. Se der bobeira, tá? Não tenho certeza. Bora lá. Mas aqui é muito bom, né? Olha a conclusão. O desejo só é edipiano precisamente porque as proibições incidem não simplesmente sobre o incesto, mas sobre as relações sexuais de qualquer outro tipo, tapando as outras vias. Então, há, antes mesmo da questão da proibição do incesto, um conjunto de outras proibições, de outros tipos de normas, de estancamento, de regras sociais, muitas das vezes... punitivas, muitas das vezes restritivas com relação à sexualidade. E os estudos de Malinowski, se eu não me engano, nas ilhas trombilandesas, Trombiland Islands, não sei como é que pronuncia isso, como é que fala isso em português, que, se eu não me engano, eram pessoas, uma população de mais matriarcal, de uma maior matrilineagem, assim, se esse termo tá certo, e aí o Malinowski chega a algumas conclusões e o Reich pega disso e fala, olha, ali é uma repressão sexual muito menor do que a nossa e por isso não sei se tem um Édipo, sabe? Não sei se Édipo passa sem um tipo de repressão política da sexualidade. Acho que essa é uma grande conclusão que a gente anota, assim, Édipo e todos os efeitos de Édipo não passa sem uma certa repressão sexual da própria sociedade, né? Isso aqui é interessante, né? Porque vale um mega debate, né? Uma mega conversa, assim, Reich entre o Deleuze e o Guattari e entre o Foucault, né? Porque o Foucault chega a usar essa ideia de que a sexualidade é ou foi reprimida de antemão como causa do adoecimento psíquico, causa do mal-estar social, como
ele denuncia um pouco isso, ele fala do limite, na verdade, dessa hipótese, e isso no História da Sexualidade, volume 1, e ele chama essa hipótese exatamente de hipótese reichiana em Defesa da Sociedade, né? Então tem um negócio aí. Não acho que a leitura do Foucault seja totalmente equivocada sobre o Reich, porque tem elementos ali que realmente é aquela coisa do se você tirasse os pistões da repressão, o ser humano seria livre, muito show de bola, muito blaster, que é muito ingênuo, e tem isso no Reich sim, até o final da vida. Mas, por outro lado, eu acho que o Foucault se precipita um pouco assim, com relação à relevância e à importância do Reich, de ver o subjetivo e o político muito intrincados, né? E aí o Deleuze e o Guattari são mais generosos que ele e aceleram um pouco umas coisas meio viajadas do Reich, como a gente vai ver ao longo do livro, né? Então, forte abraço, William Reich. Em suma, a repressão do incesto não nasce de uma representação edipiana recalcada, nem provoca esse recalcamento. Então, olha, a representação do incesto, a possibilidade de imaginar, né, de visualizar a imagem, de lembrar-se do desejo do incesto, não nasce de uma representação edipiana recalcada, ou seja, de um desejo que foi abafado, nem provoca esse recalcamento. Eis o que se passa e que é totalmente diferente. O sistema geral, repressão-recalcamento, faz nascer uma imagem edipiana que é desfiguração do recalcado. Vou repetir, é isso que se passa, que é totalmente diferente. O sistema geral, repressão e recalcamento, que é político, né, e social, faz nascer uma imagem edipiana que é desfiguração do recalcado. Eu acho que a desfiguração do recalcado, lá atrás você está falando, o que é recalcado? Recalcado é o funcionamento das máquinas desejantes, o acoplamento de máquinas, a conexão maquinal, o fluxo germinativo, o influxo germinativo, a conexão e uma certa indiferenciação dos fluxos, que são do corpo sem órgãos, né? Então, isso que é desfigurado. Parece que no fundo você sempre queria ético, mas na verdade o que o desejo deseja é fluir, é engatar-se em outros processos e dar certa continuidade no seu processo produtivo. Que esta imagem, por sua vez, termine por sofrer um recalcamento, que ela advenha no lugar do recalcado ou do efetivamente desejado, na precisa medida em que a repressão sexual incide sobre algo que não um incesto, tudo isso é uma longa história que é da nossa sociedade. Porém, inicialmente, o recalcado não é a representação edipiana. Aí que eu falei, o que é recalcado é a produção desejante. Caralho, obrigado, gente. Vocês me provam que eu não tô tão maluco nessa porra. O que é recalcado é o caráter produtivo do desejo, que é, de alguma medida, disruptivo, revolucionário, artístico, na concepção do Deleuzinho e do Guattari, estético. Eu vou voltar daqui na semana que vem. Então é isso. Você acompanhou até aqui, te agradeço muito. Hoje são 17/8/23 e a gente volta desse trecho que é muito importante. Que bom. Então legal. Foi bom, né? Eu acho esse trecho totalmente difícil, né? Pela parte da antropologia, pela parte da psicanálise fica um negócio muito difícil. Mas espero que seja minimamente interessante. Para mim sempre é interessante, senão não continuar fazendo esse negócio. Um beijo, um forte abraço e tamo por aí. Até mais.